Você é isso aí, então para mais um vídeo sobre o Wild Arms 3, revisão, né? Então, outra ideia a ver com isto seria sobre se podemos confundir os conceitos de lutar e viver, né? O que eu acho meio complicado, pois realmente creio num céu em que muitos tipos de luta, ou todos os tipos de luta, não precisarão ocorrer. Então seria possível viver sem lutar a princípio. Ou apenas muitos tipos de luta não seriam necessários de ocorrer. Não sei se haverá algum outro tipo de luta nesse céu que eu acredito. Então seria possível viver sem lutar a princípio. Mas a parte disso, talvez uma coisa, numa realidade num plano de existência em que nós, humanos, estamos, partindo apenas de nossa mera existência, nesse plano de existência, será que poderíamos confundir viver com lutar? Será que esses conceitos eles são necessariamente não coadunantes? Eles são conceitos concorrentes, não em competição, eles são conceitos que concorrem, que convergem para o mesmo ponto? Pois se luta, é porque se vive, e vice-versa. Se vive, é porque se luta, de acordo com essa lógica, de acordo com essa filosofia. Sendo sinônimos? Então, vou colocar uma exclamação. Diria apenas que a luta é um método de sobrevivência. Aqui tem uma exclamação e uma interrogação. É um método de sobrevivência eventualmente necessário, talvez não necessário em todas as circunstâncias, que faz parte desta vida ou deste tipo de vida. Como adiantei, haveria outros tipos, ao menos em tese, sem lutas ou sem lutas deste porte. Embora eu ainda não saiba se luta é ou não sinônimo de vida mesmo aqui. Né? Realmente uma questão filosófica que talvez demande muitas interpretações e talvez não haja uma resposta inicial absolutamente clara a respeito. Presume-se no jogo que se você possui uma razão para lutar, então com certeza você a teria para viver. Então a razão para lutar já seria uma razão para viver, claro, que se eventualmente haveria algum tipo de razão para viver se você não luta. Esse é o questionamento também. Né? Então acaba sendo um desdobramento da questão, lutar é viver? Ou viver é só lutar? Né? Se o viver não é só lutar, então haveria outras formas de se viver com outros objetivos. Né? Mas consequentemente uma questão que se desdobra é como eu coloquei aqui. Será que se você tem uma razão para lutar, você a tem para viver? E se você tem razão para viver, consequentemente, para você atingir até essa razão para viver, o método que você utilizaria para atingir a sua razão de viver seria a luta? Contudo, perceba a possibilidade de se viver sem lutar. Aqui, quando eu falo luta, eu não estou falando só luta no sentido violento. Luta no sentido de, poxa, que luta, poxa, que tive que trabalhar, que luta. Né? Não necessariamente algo violento. Contudo, perceba a possibilidade de se viver sem lutar. Talvez raras exceções nessa realidade que nós vivemos, mas ainda contáveis para mim. Então, outro momento, retornando à questão da história do jogo, é em momento do jogo Virginia, que é uma das personagens aí. Alguns a consideram a principal, e talvez até ela seja mesmo, argumenta a nova contradição face a Jet, na qual ele meio acredita, mas para mim não fez tanto sentido, vamos ver se eu estava certo. Ela diz que se Jet não consegue encontrar objetivos para se motivar a lutar, ou a continuar na luta, ou a continuar vivo por isso, e a proteção e restauração de Filgaia não seriam motivos suficientes para que Jet lutasse, ao que ele percebeu, mas não falou isso de maneira tão clara, que seu argumento é justamente este, já que, em verdade, ele não pode lutar por Filgaia justamente por não possuir memórias suficientes que conduzissem a esse desejo de proteger Filgaia. Ou seja, ele já usava esse argumento o jogo inteiro. E por isso ela sugere, como dito anteriormente, que ela encontrará objetivo para Jet. Ela, Virginia. Né? Lutar e viver não são sinônimos. Mas o podem ser aqui nesse plano de habitação de vida chamado universo. Até porque os conceitos são diferentes. Né? Mas, de certa forma, nesse plano de existência, como a existência acaba sendo uma grande luta, então, nesse plano de habitação de vida, ou mesmo nesse plano de habitação chamado Terra, ou essa galáxia, essa Via Láctea independente, ou pelo menos não deveriam ser. Mas aqui acaba sendo que nessa Via Láctea, nessa Terra, a luta muitas vezes, talvez até na maior parte das vezes, ou sempre até, acaba se confundindo com luta. A vida acaba se confundindo com luta e a luta acaba se confundindo com a vida. Ou pelo menos não deveriam ser. Mas muitas vezes essa é a realidade. Mas na prática acabam sendo. Acredito que seja assim possível viver sem lutar ou sem precisar lutar. Mas se o precisar, faça-o por motivo digno. Talvez até por Cristo, se eventualmente for o caso. Por vezes, pessoas acreditam que se nós pedimos alguma coisa para elas depois de já confiarmos nelas antes,
ou termos tido muitas experiências com elas e cometemos algum erro qualquer, e mesmo assim pedimos com muita humilhação ou instância para que nos perdoem se a gente cometeu algum tipo de erro, ou prossigam a nos ajudar, elas nos consideram egoístas, porque ela é como se ela estivesse presumindo que ela não perdoou. Eu pedi perdão porque eu achei que ela não perdoaria. Às vezes não faz muito sentido, né? Eu pedi perdão, de repente, esperando que ela perdoasse. Ou não, porque quando eventualmente eu peço perdão, eu não estou dizendo necessariamente que eu perdoaria. De repente eu pedi perdão justamente porque na mesma circunstância eu não perdoaria. Então automaticamente não seria um egoísmo. Né? Poxa, que bom que você me perdoa. Mas se você fizesse isso contra mim, eu não sei se eu te perdoaria. Então isso não é exatamente um egoísmo, é uma retórica aqui da Virginia, que em algum momento ela faz esse comentário. Elas nos consideram egoístas. A pessoa a quem pedimos perdão. Já que achamos que elas não irão nos ajudar ou nos perdoar. Se bem que aí o fato de eu não perdoar também seria, de certa forma, um egoísmo. E se eventualmente eu pedir perdão, é porque eu perdoaria, mas eu achei que a outra pessoa não perdoaria. Se bem, não faz muito sentido. Então, se eu eventualmente peço perdão, eu estou presumindo que a pessoa não perdoaria. Então, se eu não pedir perdão, eu estou presumindo que a pessoa já perdoaria. Sabe que essa receita talvez realmente faça algum sentido? Porque são três possibilidades que eu não tinha pensado. Uma coisa é tudo bem, eu pedi perdão para a pessoa, mas na mesma circunstância eu não perdoaria ela. E isso me faria de uma pessoa egoísta. De uma outra possibilidade, eu pediria perdão para a pessoa, mas achando que ela iria me perdoar. Não, mas essa possibilidade já não é egoísmo, eu só pedi perdão para deixar uma coisa clara, né? Ou eu pedi perdão porque eu achei que a pessoa não me perdoaria. Daí, mas eu não perdoaria. Ou, se bem que teria mais chance agora. Eu pedi perdão porque eu acharia que a pessoa não iria me perdoar. Tudo bem. Mas eu perdoaria na mesma circunstância. Eu seria egoísta porque só eu achei que eu perdoaria na mesma situação. Ou se eu pedir perdão para a pessoa, achei que ela não perdoaria, mas eu também não perdoaria. Se bem que eu posso pedir perdão achando que a pessoa vai perdoar e eu também perdoaria na mesma situação. Ou se eu não perdoaria, mas acharia que ela iria perdoar, bom, ficou um pouco confuso, né? Eu acho que eu vou trabalhar mais com o argumento, que ficou realmente um pouco confuso. Que achamos que elas não irão nos ajudar ou nos perdoar porque eventualmente as abandonamos ou as decepcionamos alguma vez. E já que agimos assim, presume-se que se tivessem pecado contra mim, eu dificilmente perdoaria o outro, já que me humilhei muito para pedir perdão. Ou porque eu achei que a pessoa não perdoaria. Por isso o egoísmo reputado, porque eu cobraria a mesma humilhação do meu próximo para que ele fosse perdoado por mim. Em outras palavras, de que nós mesmos só perdoaríamos os outros, caso nos decepcionassem, depois deles terem se humilhado muito diante de nós. O que poderia ser egoísmo, já que então achamos que para sermos perdoados nós teríamos de nos humilhar muito diante de quem ofendemos. E cobraríamos a mesma coisa. Tem essa também, né? O mesmo tratamento que nós conferiríamos ao outro que pecou contra nós. Mas não vejo nada de tão egoísta nisso assim, um pouco talvez. Mas vejo também o pedido de perdão ou desconfiança como algo necessário, já que podemos não sermos tão bem vistos por conta de nossas condutas, ainda mais se não nos arrependermos por elas. Mas aí é que isso as pessoas não explicam, né? Então não vejo o egoísmo nisso totalmente, até porque às vezes as pessoas não percebem isso. Além do mais, se forem condutas erradas, muito repetidas, etc., aí, de certa forma você teria que deixar um pouco mais claro esse seu perdão. O jogo quer continuando na história do jogo, o jogo quer que você enxergue que para que se construa um futuro sejam acumuladas memórias boas, né? Pois as ruins são muitas vezes sugeridas para que você esqueça. O que discorda, ao menos em parte, já que podemos muitas vezes lembrar de memórias ruins para que aprendamos com elas. O que também seria usado na construção de um futuro, portanto. As memórias, como sendo um trampolim à restauração do planeta, como também ao futuro, neste caso pela reversão da desertificação. Usadas pela reversão da desertificação. Incluindo as ruins, incluindo as memórias ruins. Aqui seria uma questão comparativa. A reversão da desertificação seria justamente a superação das memórias ruins. Né? Talvez apenas com um acúmulo até excessivo de experiências você poderia agregar algo ao futuro, o que não é exatamente verdade. Pessoas sem tantas memórias acumuladas assim poderiam viver e futuralizar também, o que é o caso do jogo de Jet. O que é o caso no jogo de Jet, cuja existência bate de frente com a ideia do próprio jogo, né?
No sentido de a ideia do jogo é defender o planeta, reverter a desertificação do planeta. E ele faz isso de uma maneira até deliberada porque ele não tem memórias com o planeta. Pois mesmo sem memórias, como já notado nesta análise, luta pelos demais e pelo planeta que no fundo ele mal conhece conscientemente. Ao contrário dos demais que lutam pelo planeta com experiências e memórias tendo vivido bastante coisa nele. Essas pessoas, né? Elas buscam esse objetivo de proteger o planeta de maneira individual, mas também de maneira coletiva. E muitas vezes contra a sua própria vontade, provando que não foi programado para tanto, para ajudar, mas pensa por si próprio. No caso, porque talvez o caso de Jet ele não foi exatamente... Ele foi programado para ajudar, mas não programado para ajudar com memórias, né? A não ser que ele realmente as desenvolvesse. Não podemos fazer o excesso de experiências como único critério de vivencialidade ou mesmo de respeitabilidade ao outro neste mundo, ou mesmo de sobrevivência ou morte. Saiba que para Cristo não há acepção de pessoas. Não é exatamente pela questão da experiência. Até porque ninguém será salvo por obras, né? Mas independente. Podem ser salvos aqueles com mais ou menos experiências, né? O problema revolve aqui, uma ideia filosófica seria o problema revolve em que podemos confiar tanto em memórias do passado, boas ou ruins, que não enxergamos a possibilidade de novas memórias que seriam construídas no futuro serem muito boas também, né? E acabarmos nos prendendo e dependendo de conhecimento prévio para viver, e achando que isso seja suficiente. Eu talvez não digo que eu acho isso talvez totalmente suficiente, no meu caso individual, mas por vezes a gente pode achar, e é uma coisa que eu até caio mais na primeira parte dessa repreensão, eu acho que às vezes o conhecimento prévio eu acabo me dependendo muito disso para viver. E não que eu não ache que outras experiências novas possam ser boas, acho que podem ser muito boas, mas ao mesmo tempo você não pode ficar só com as experiências do passado, até porque você pode achar que a experiência do passado não é suficiente, e justamente por isso que você tem que buscar outras, né? E não só memórias, mas conhecimento bruto mesmo, informação depositada e memórias das quais não dependeríamos mais para sobreviver. Mas ao mesmo tempo, avaliar quais informações são ou serão, ou ainda não serão importantes ao futuro, é algo meio impossível. O que realmente, como é que eu vou provar que essa informação vai ser mais ou menos útil, né? Além de antidemocrático, vamos dizer assim, pois então eu teria de censurar algumas informações que me atrapalhassem ao bom e fiel andamento do futuro das coisas, informações que até não seriam necessariamente erradas, mas que poderiam ser úteis em outros momentos, justamente. E além disso, sair destruindo conhecimento é duro, né? E como dito no jogo, procurar por cortes de caminho e usá-los pode lhe desviar do caminho principal. Pode lhe desviar do caminho principal, nem sempre. Outra ideia filosófica, e o que realmente geraria uma contradição aqui, pois você precisaria mesmo do que calcado no passado para poder acessar o futuro, né? E por isso digo que as memórias passadas, até ruins, podem ser úteis ao destravar, ao resolver situações, embora para alguns não devessem. Mas é o que ocorre. Nessa dualidade, o futuro depende do passado e do presente, que sustentam o futuro de certa forma, enquanto o futuro, ou o desejo por ele, ou por algo que aconteça nele, gera razão e sentido de ser, e o próprio sentido de acontecer, e acontecer a passado e presente. Eu não entendo. Na dualidade, o futuro depende do passado e do presente, que sustentam o futuro, enquanto o futuro gera razão e sentido de ser e sentido de acontecer a passado e presente. A ambos passado e presente. No sentido do passado e presente, eles acabam tendo um propósito para o futuro. No final, muitas vezes só precisamos de uma libertação sentimental, pois não devemos nos livrar totalmente de memórias ruins. Mas ao contrário, aprender a aproveitá-las, pois podem ajudar a nos abrir portas ao futuro, ao invés de deixá-las nos prender. Possibilidade que infelizmente existe, de sermos presos, né, até por situações futuras, e que devemos evitar quando elas se tornam presentes. Devemos evitar que ocorra ou superá-la, mas o que pode ser difícil. Se a gente... Uma das razões pela qual pode se tornar difícil é porque isso pode... porque isso pode ser ruim porque nós não analisamos passado e presente. E por isso talvez as situações do futuro possam ser difíceis de se resolver. Mas é como se nós dependêssemos justamente do que deveríamos nos libertar. Usar a memória, o passado, para construir o futuro e evitar a parte suja do passado quando ela não nos interessa, só quando for útil. E ao mesmo tempo ela nos limita por nos vincular ao passado de maneira muitas vezes pesada, o que é ruim e deve ser evitado. Tem esse lado também. Outra ideia filosófica, claro que outra possível ideia implícita do jogo seria a autoindependência, pois como o mundo é um deserto, nós teríamos de buscar nossa própria vida em meio ao nada. E fazer ressuscitar o planeta pelas nossas forças e pela força dos guardiões, possíveis e eventuais objetos de idolatria, mas ainda junto com memórias dracônicas. A tecnologia das armas, memórias do planeta. Até esse conceito até mais já expliquei, né, no começo da revisão.
Mas no final, mesmo os dragões nesse caso também seriam objetos de idolatria, de certa forma, por parte dos profetas, que também já expliquei. Então a ideia é que nós podemos revitalizar e dar vida ao planeta, o que pode ser uma ideia comprometedora em verdade. Né? Que nós podemos revitalizar. Mas ela só se torna comprometedora a partir do momento que eu só objetivar a busca por mim, a busca pelo meu próprio ser, isoladamente isso dentro dessa situação de desertificação, que de certa forma também acaba isolando as pessoas. Né? Elas ficam ali próximas apenas nos seus redutos, né? E ali nas suas cidadezinhas. Muitas vezes um contato com outras áreas do mundo acaba ficando um pouco mais comprometido, justamente por conta da desertificação. A autoridade filosófica crê que o jogo parte de uma premissa meio complicada relacionada à vida do planeta e sua restauração, pois se o planeta será ressuscitado é porque ele morreu, né? Já detendo vida antes, o que não temos certeza total sobre a veracidade desta teoria, mas claro, o jogo é ficção. Aqui eu falo dessa forma até para não spoiler. A vida do planeta residiria também nos já tratados guardiães, que representam as forças físicas do planeta, ou até algumas imateriais. Enquanto os senhores guardiães, ou que seriam os Guardian Lords, né, representam conceitos e sentimentos mais humanos, as questões mais imateriais. Não tanto o planeta em si. O jogo não trata assim, ao menos não de modo claro, sobre se os guardiães normais, os físicos, né, de alguma forma se unissem. O que ocorreria? Se poderiam representar a vida ou a alma isolada. Né? É interessante porque, talvez só a corporalidade sem a espiritualidade, sem, vamos dizer, a figura do desejo, seria não só a figura do desejo, e mesmo talvez o desejo de aplicação de outros conceitos, como amor, como esperança. Não sei se poderiam representar a vida ou se a alma isolada, embora fundida nesse caso com o corpo, do planeta em sua inteireza, como ser único e senciente. Eu acredito que possa haver vida meramente espiritual, né? A alma isolada. Mas aqui eu acredito que a vida nos elementos apenas combinados não haveria vida a princípio. Né? Isso que o jogo propõe ao jogador aparentemente. É um pouco isso, de certa forma, né? Porque o planeta não teria... sobrou muito pouco da alma do planeta, vamos dizer assim. E, consequentemente, da alma humana. O planeta representa a alma humana nesse caso. Pela questão da desertificação, porque as pessoas estão desertificadas. Então, o corpo delas continua existindo, mas a alma está muito debilitada. Então, muitas pessoas ficaram tristes por causa dessa desertificação. Então, onde está a sua esperança? Né? É interessante porque uma dessas invocações é a esperança, e para você eventualmente poder atingi-la, é uma dungeon específica, se não me engano, e você vai ter que ir bem lá bem no fundo dessa dungeon, você precisa atingir uma invocação, ou eventualmente até vencê-la, para você poder invocá-la, mas ela está como se fosse, entre aspas, uma caixa de Pandora. Só tem coisa ruim, aí você vai ter que buscar a esperança. Então isso é algo interessante, assim, porque é uma coisa muito difícil você cavar e cavar e cavar e cavocar, atravessar numa dungeon específica, até uma dungeon relativamente difícil, para eventualmente você poder chegar na invocação da esperança. Eventualmente você teria que lutar com ela para poder receber esse guardião, mas além disso, você teve que primeiro enfrentar várias coisas para poder encontrar a esperança. Então esse conceito é um conceito interessante. Você teve que enfrentar uma dungeon praticamente, vamos dizer assim, infernal para chegar num conceito interessante. Para atingir um poder que pode parecer uma coisa pequeniníssima, uma fagulha em meio a uma grande quantidade de trevas, e ainda assim você depois conseguir retornar dessa dungeon com essa esperança revitalizada. Embora talvez seja o mínimo do mínimo do mínimo que você atingiu, que você buscou, dentro das mais variadas dificuldades. E disso brota a esperança. Né? Deixa eu ver.
Tá. Justamente o que veríamos. O que é ruim deve ser evitado. Claro que outra possibilidade de do jogo seria a autodependência. Tá. Isso que o jogo propõe ao jogador, aparentemente. Algo que podemos fazer, continuando as ideias filosóficas, algo que podemos fazer uma comparação tanto na questão das armas quanto na das memórias se refere ao poder e como usá-lo. A partir do momento em que uma pessoa sabe atirar, nesse caso, porque as armas do Elder Arms, pelo menos eu acho que a grande maioria são armas de fogo, não são armas brancas, ou não seriam, ou apenas parcialmente, talvez algumas até sejam, ela passa a se questionar exatamente quando ou não usar esse poder, se a pessoa sabe atirar. Diria que a mesma coisa acontece com a guarda de memórias. Você as guarda para usar ao bem ou ao mal, e se questiona sobre o momento adequado de fazê-lo. Perceba que nossas ideias podem ser usadas como dardos inflamados malignos na vida de outrem, o que pode machucar outras pessoas, isto é. Nós é que devemos ou deveríamos saber como usar o nosso poder, seja lá ele qual for, e o momento em que devemos ou não agir. Passamos a refletir mais sobre como e quando o fazer, e por isso podemos nos tornar até mais misericordiosos e sábios por causa da reflexão acerca de como usar esse poder e quais seriam os resultados disso. Embora a recíproca possa ser verdadeira também. Pode ser que você use seu poder para o mal e insensatamente. Então, essa é uma coisa que nós realmente devemos ter em mente. Mas ali eu falei do Dali Flammable Maligno, seria apenas talvez mais uma questão argumentativa, mas é claro que isso poderia se referir a qualquer outro tipo de poder, seja arma de fogo, seja arma branca, seja ali um poder de luta que você tem, você sabe praticar uma luta. Então, eu já vi até, acho que mais ali para os anos 90, anos 20, a questão dos pit boys, né, que eventualmente conheciam artes marciais, mas vamos dizer, buscavam muitas vezes, batiam em pessoas que até nem sabiam lutar, né? Então ficava uma coisa meio complicada. Às vezes, claro, por necessidade, estava me protegendo e tal. Houve situações que não, as pessoas não estavam se protegendo, os caras só queriam mostrar o seu próprio poder sobre artes marciais que tinham. E isso era uma coisa que seria talvez um exemplo do que, de como eu não devo usar o meu poder. Né? Então, e por isso podemos nos tornar até mais misericordiosos e sábios por causa da reflexão acerca de como usar o nosso poder e quais serão os resultados, justamente. A sabedoria vem exatamente de como nós vamos usar o poder que nós temos. As memórias são o que podem manter vivas as esperanças e sonhos das pessoas. Por vezes até pessoas que nos deixaram podem manter suas presenças vivas por meio de memórias dos nossos corações. Por vezes até pessoas que podem manter suas presenças vivas por meio de memórias nos nossos corações. Justamente a memória seria uma forma, um método da manutenção de outras pessoas nos nossos corações. A grande questão é sobre si. Como fazemos nossas próprias memórias no mundo, dependemos ou não dele. Se dependemos do mundo, ou se aceitamos receber novas memórias a partir de novas experiências de vida com Cristo, por exemplo. Nesse caso nós precisaríamos do mundo porque é nele que nós vamos ter as memórias. Né? Experiências que também seriam ocasionadas no mundo afinal, ao menos até a ocorrência a não ser que uma pessoa possa sair do mundo ou porque eventualmente foi para o céu ou porque foi para outro planeta. Embora, logicamente, não as sacrifiquemos todas, né, as experiências, apenas as que não ajudem, e mesmo isso em momentos. Em alguns momentos. O importante é que então não dependeríamos mais só do mundo dos outros para construir nossas memórias, ao contrário. Mas ao mesmo tempo não, né, porque seria mais difícil você construir uma memória sem essa capacidade de comunicação. Né? Esse parágrafo eu acho que não tem tanto sentido, não. Esse parágrafo eu até vou apagar, que eu acho que ele está meio errado. Só se você eventualmente construísse um outro mundo, mas aí você ia depender de algum tipo de estrutura, mesmo que seja universal, e você dependeria de outras pessoas também. Sobre controle de realidade, uma outra questão de memória aqui, o ponto-chave da questão é sobre exatamente como eu poderia extrair potência energética suficiente para desejar eventualmente construir meu próprio planeta ou realidade paralela. Se para isso precisaríamos de energia terrestre ou mesmo absorvida das pessoas ou de outros planetas. Ou quem sabe derivada não de coisas criadas desse jeito, mas da destruição delas. Quem sabe uma explosão de coisas. Sejam elas vivas ou não, explodindo juntas, e usar da energia que decorresse do estouro para nossos objetivos construtores. Há uma tese de que seria possível se atravessar informações pela luz, ou via energia também manifestar em calor, que irradia da energia, por assim dizer. Né? Então a informação poderia ser transmitida. Né?
Como as informações são gravadas em memória, e de certa forma porque, por exemplo, no computador, um pouco a informação, por exemplo, ela aparece no computador porque existe a energia elétrica que está impulsionando isso. Né? Como as informações são gravadas em memória, elas seriam supostamente canalizadas em energia ou em massas cerebrais, possivelmente como os neurônios, que atuam justamente na transmissão e gravação de informações. E até isso precisaria de algum tipo de energia. Né? Nós temos no nosso corpo, nós temos algum tipo de energia. Né? Agora, eu nunca sei direito sobre se isso é energia dinâmica ou estática. Diz que, de qualquer forma, há uma certa corrente elétrica passando pelo nosso corpo. Fraca que seja. Ou em massas cerebrais, possivelmente como os neurônios que atuam justamente na transmissão e gravação de informações. Agora, como funcionam exatamente, desconheço. Imagino que rebatendo informações o tempo inteiro. Não contrariando, rebatendo. Um neurônio passa para outro, passa para outro. Então nós temos que pensar em manter essas áreas do cérebro ativas. Né? Dependendo de certa movimentação da massa cerebral e lançamento de informações entre os neurônios, portanto. Mas vai saber. Né? Em outra tese, poderíamos obter acesso a outros mundos ou coisas, ou até mesmo a como criá-las a partir de memórias passadas que obtivemos com e por meio de nossas próprias vidas, ou mediante acesso direto a memórias alheias, como talvez por holograma e consequente materialização delas, de repente. Um pouco a ideia que se tem desse negócio de scanner 3D, 4D, sei lá. De alguma forma resgatando isso. Pois mesmo em algum tipo de memória genética possuímos algo como fosse um DNA do planeta, entre aspas. Né? Não só um DNA nosso próprio, ou mesmo as situações que nós vivemos com outras pessoas. Pelo qual guardaríamos dentro de nós informações, memórias, mas as quais sempre temos acesso racionalmente. Sempre não, mas muitas vezes. A respeito do que havia sido o planeta no passado, mesmo em tempo imemorial. Ou mesmo sobre o que havia sido. Ou às vezes não uma memória específica, né? Mas a nossa genética, a nossa corporalidade, ela pode de alguma forma sinalizar algumas coisas de como era o planeta em outros anos, milhares de anos atrás. Isso é possível. Não acredito na teoria da evolução, mas é possível você de alguma forma encontrar algum tipo de vestígio nesse sentido. Ah, se você tem essa genética, pode ser porque o ser humano nesse planeta vivia de alguma forma e tal. Mas não acredito na evolução como ela é contada, e nem praticamente nenhum outro tipo de evolução eu acredito. Acho que a única teoria da evolução que eu acredito seria da metamorfose. No caso da borboleta, que ele dá pra ver e tal, que o corpo realmente muda da água pro vinho, né? Em alguns dias. Mas tá. Ou mesmo sobre o que havia sido o planeta em nosso tempo de vida. E carregaríamos como era essa atmosfera conosco, no cérebro e mais ainda no DNA. Se bem que isso aqui é um pouco teoria da evolução, né? Um pouco o que se sugere. Mas mesmo não partindo da premissa de que a teoria da evolução é verdadeira, porque eu acho que não é, mas vamos partindo da premissa de que ela realmente não é verdadeira, que é o que eu acredito. Se ela não é verdadeira, não quer dizer que nós não possamos carregar algumas características do passado em nossos corpos. Só que não necessariamente dos nossos antepassados, mas sinalização do que eventualmente foi o planeta. Mas o que eu estou tentando chegar aqui, que a doutrina, uma teoria presente no jogo, é que a memória de uma pessoa pode eventualmente ser transmitida não só por meio da materialidade do corpo. A própria memória em si poderia eventualmente transmitir alguma informação sobre antepassados e tal. Não no sentido genético da coisa. Seria apenas um DNA abstrato, vamos dizer assim. E nós temos que carregaremos como era essa atmosfera conosco no cérebro e mais ainda no DNA, mesmo que não saibamos disso, pois o que somos fisicamente reflete de alguma forma o que vivemos aqui. Aqui que eu acho que eu explico melhor isso, com essa frase. Ou mesmo o que nossos antepassados viveram em seus respectivos ambientes, com variadas características. Deixa eu ver quanto tempo aqui. Bom, então eu acho que o vídeo já fica por aqui. Acho que já deu para abordar bastante coisa. Valeu, que a gente possa estar entendendo aí mais sobre o Wild Arms 3. E, poxa, agradeço a Deus aí essa oportunidade de estar praticamente concluindo aí essa revisão. Ainda vai mais um ou dois vídeos, ou talvez mais ainda. Valeu!